成功の夢だけがこの闇を照らしてく誓い合った奇跡。 Bem-vindos à aula de magia 101. Hoje vamos falar sobre os feitiços conhecidos dentro do Nasoverso. E para surpresa da nossa responsável pelos scripts, a lista era maior do que o esperado. E vai acabar explicando um pouquinho sobre os diferentes estilos de magia que existiam. Sem muita enrolação, vamos a ela. Mas vamos deixar isso bem claro. Nenhuma forma de magia do feitiço extra ou sacramentos da igreja vão ser aprofundados aqui. Ótimo. Então vamos começar com a primeira da lista. Primeiro, alquimia. A magia de alquimia é um dos sistemas taumatúrficos que estuda a manipulação e estudo na matéria. Esse é o estilo de magia que magos utilizam para a produção de homúnculos, a produção do cálice sagrado e a transferência de consciência. Esse é um estilo de magia pouco relevante para combate. Apenas para salientar, alquimistas de Atlas possuem um método de alquimia completamente diferente usado pelos magos. E os feitiços de alquimia conhecidos incluem a transmutação, que é o campo no qual os Iceberg realmente se especializam para fazer coisas como a configuração de metais nobres, os famosos transformar chumbo em ouro, essas coisas. E para magos normais, essa magia consiste basicamente no que uma pessoa normal geralmente vai pensar sobre a alquimia: a alteração de um material para outro. Porém, magos mais astutos podem usar a capacidade de alterar as propriedades de um objeto para manipular muito mais do que apenas da sua consistência e forma. Irisvel desenvolveu uma aplicação disso para fins de combate: passar energia mágica através de fios de metal para moldar os fios de acordo com as suas imagens mentais. A precisão das formas e a fluidez que ela pode alternar entre elas serve como uma declaração de como a taumaturgia dos Iceberg se destaca em alquimia. Outra magia temos o Flashier ou Ar Flash, que é uma magia de deslocamento que substitui algo por outra coisa, e isso é derivado da alquimia. O sistema tem uma regra que a reposição sempre sofrerá degradação, considerado isso básico e de baixo nível, e são poucos os que podem usar, limitando-se principalmente à família Ironworld. Eles se especializam nisso e os permite trocar uma infinidade de coisas. Permite que eles até desloquem a alma e a consciência de outras pessoas em bichos de pelúcia e outros objetos, substituindo-os por um pseudo-personalidade, como as usadas em suas bonecas. Eles podem alterar as relações de portas e janelas de um edifício, permitindo que sejam alteradas em um instante para confundir os inimigos. Deslocar uma parte do espaço pode colocar projéteis hostis atrás do inimigo e permitir que seus próprios projéteis mudem a trajetória mudar de espaço, além de permitir que seus membros apareçam em qualquer lugar e fazer com que os próprios golpes de espada do inimigo os atinjam por trás. Outra coisa é a Throw Acceleration, ou aceleração de pensamento. É a principal magia dos alquimistas de Atlas. O pensamento rápido é apenas um pré-requisito para isso, e é realmente a capacidade de diagrama de expansão múltipla, ou seja, a capacidade de realizar cálculos complexos na velocidade de pensamento. A aceleração de pensamento é a prova que um alquimista, enquanto a partição da memória é uma prova de seu domínio sobre esta habilidade. E agora vamos falar sobre a própria partição de memória, ou Memory Partition. É uma habilidade usada pelos alquimistas superiores do Atlas, emparelhado com a aceleração de pensamento. A própria prova de que alguém é um alquimista Atlas é a capacidade de dividir seus pensamentos para formar vários processos de pensamentos independentes. Enquanto as pessoas normais só podem ter um único cômodo em seu cérebro e se concentrar em um único pensamento, o particionamento adiciona partições a um cômodo para criar vários cômodos. O pré-requisito para os alquimistas superiores de Atlas são pelo menos 3/4, enquanto 5 estão a nível de um gênio. Se um entra na Atlasia, pode gerenciar 7 partições, enquanto um ex-diretor da academia conseguiu 8 partições. E não é diferente de ter várias máquinas independentes em suas cabeças. Embora existam vários processos, elas trabalham em direção a um objetivo em comum. Eles gerenciam diferentes conjuntos de problemas,
mas trabalham juntos para gerar uma solução geral. Embora as máquinas possam calcular no mesmo nível, nada se compara quando usadas para resolver um único problema. Sion usa para calcular os movimentos do oponente na batalha, pensar em várias ideias separadas de uma vez e calcular os dados que ela coleta. Nemo, por ser o servo de Sion e Tensocaris, também pode usar a partição de memória, para que ele se manifeste em diferentes corpos, gerando a série Nemo. Agora vamos para Black Magic, ou Magia Negra, também conhecido como Artes Escuras. Uma série de sistemas de taumaturgia que envolvem bruxaria, metamorfose e técnicas de maldição ocidentais. Apesar de seu nome, a magia em si não é considerada maligna ou particularmente vista como má aos olhos da Clock Tower ou qualquer outra organização mágica ocidental. Poucos feitiços são nomeados dentro da bruxaria. A Yaka, a protagonista de Fate Prototype, é capaz de disparar balas mágicas contra seus adversários com base em penas de corpos. E uma suposta maldição para matar Beulis pela internet teria sido teorizada por... E em Carnival Phantasm, o feitiço de enfraquecimento feito por Urim para punir o Shiro por ter escolhido ficar com a Sabe no lugar dela, parece pertencer ao grupo de magia negra. O voo utilizando vassouras é uma forma de mistério que atualmente é apoiada pela seção Magic Foundation Black Magic em todo o mundo. Ele atua como um método de transporte utilizando energia mágica como combustível. Existem diferentes métodos, como o método Jet, que atinge a velocidade máxima do ar transitoriamente, e o método Aether Sail de baixo custo, um processo patenteado também chamado de viagem toco. Envolve plantar uma âncora mágica no destino para permitir que o mago seja puxado em sua direção como se fosse puxado por um elástico retrátil. E temos a Bloomfright, ou a vassoura voadora. A vassoura é um item que permite pairar e a fonte de propulsão varia dependendo dos magos. Magas podem facilmente alcançar propriedades mágicas como o pé não faz contato com o solo e repelido pela terra ao usar uma vassoura, mas a gravidade pode ser reduzida a cerca de 1/6 do normal usando uma pomada de bruxas para aumentar o efeito de repelida pela terra. Bem, alunos, a nossa aula por hoje termina. Mas não quer dizer que essa parte específica tenha acabado. Essa própria aula em si será dividida em vários capítulos e continuarei no próximo vídeo. Até mais ver e lembre de estudar para suas próximas magias. See ya! Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grandmestres do Padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar para atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar mais gente no Padrinho, com sorte. Sei lá vi.